bem-vindo a mais um programa O Despertar comigo, Suelen Duarte. Um programa de empreendedorismo, moda, beleza e bem-estar e, claro, não poderia faltar muito empreendedorismo. Fica ligadinho aqui no nosso programa que hoje tem empresas sensacionais e renomadas no mercado. Para você que quer saber mais e conhecer sobre o mundo do empreendedorismo, é aqui no programa Despertar. Fica ligadinho aí porque hoje tem muita coisa para você, telespectador. E como combinado, hoje eu estou aqui com uma das melhores empresas do mercado, com o meu amigo Natan, que é um amigo de anos já, que tem uma empresa, a Perdex Empresa. Natan, conta um pouquinho pra gente o que tua empresa faz, qual é a diferença dela no mercado e vamos conversar um pouquinho sobre essa empresa que é incrível. Minha empresa é uma carpintaria, Suelen, né? Muito obrigado pelo convite. A gente trabalha no ramo de madeira, então a gente faz decks, pergolados, telhados de madeira e a nossa empresa hoje é a única do mercado que dá 7 anos de garantia em contrato em todo o trabalho realizado. 7 anos de garantia, então? 7 anos de garantia, a gente faz o contrato ali com o início e o fim da obra, com a garantia, especificando o tipo de madeira, como que é feito, colocando o projeto em contrato também, para que todo mundo saiba como que vai ser executado o serviço. Vocês trabalham tanto com grandes empresas, como também com o consumidor final, né? Isso, a gente trabalha tanto com o cliente final, com o morador de sua casa, que é um deck, um pergolado, um telhado, ou a gente atende construtora, a gente é muito forte na área de condomínios também, a gente atende muitos condomínios, né, do mercado, então a gente atende todo tipo de cliente, desde o pequeno até o grande. Até um grande empreendedor. E me diga uma coisa, como é que surgiu a Perdex e o que motivou você a empreender nesse trabalho com o ramo de madeira? A Perdex é uma empresa fundada pelo meu pai, né? Meu pai sempre me ensinou a zelar muito pelo trabalho e pelos clientes. Então ele começou essa empresa lá em 2006, ele era do ramo moveleiro, ele era marceneiro, né? E migrou para a área de carpintaria, criou a empresa, né? Hoje ele assumiu a empresa até o ano de 2025, 2025 eu assumi ela. Né, e a gente está tocando essa empresa aí com muito amor, muita responsabilidade. E além dos decks, o Natan não gosta de falar, mas ele também faz móveis, gente, mas ele não trabalha com isso, hein? Então é um homem que já tem muita experiência no mercado, conhece o ramo madeireiro, conhece o produto que trabalha, e isso é um diferencial no mercado, não é verdade, Natan? Isso, a gente tem hoje muitos produtos, a gente consegue atender todos os clientes, a gente faz móveis se for necessário, se o cliente quiser fazer com a gente faz. Só. Porém, é um mercado que a gente não atua muito. Mas uma área forte que a gente atua na área moveleira são móveis para piscina, é o mobiliário para jardim, é cadeira, é banco de jardim, é manutenção, reforma de móveis rústicos, móveis antigos. Porque a nossa área é mais fixada, é mais voltada para madeira de lei, para madeira bruta. Então vocês fazem também a reforma, um exemplo, eu tenho um telhado, eu tenho um deck ali com piscina, algo, eu quero fazer a reforma também, não é só o planejamento e a execução do planejamento de uma nova obra, mas também essa reforma. Isso, a gente faz a reforma também, a gente verifica o telhado, a gente faz manutenção preventiva. E o que é a manutenção preventiva? Eu faço um contrato onde todos os meses vou lá verificar o telhado do cliente e eu olho desde as calhas, os rufos, eu olho todo o estrutural para entender se o cliente corre algum risco ou não. Porque a infiltração ela pode gerar muitos prejuízos, né? Então ela gerou uma infiltração, pode entrar água, pode danificar o gesso, o teto, os móveis, que normalmente são caríssimos, principalmente Sim. a parte de ferragem. Então a gente consegue evitar que qualquer tipo de cliente tenha esse dano financeiro, né? E o dano na sua propriedade ali. Uma coisa que o Natan falou muito importante, essa semana eu conversei com uma amiga que acabou tendo aí por causa das chuvas, né, infiltração na casa dela e acabou fazendo aquela enxurrada. E o que acontece? O seguro não cobre, porque é estrutural. Então, se você não tem uma boa estrutura, uma empresa que faz essa estrutura e até mesmo essa avaliação, esse cuidado, que nem você falou, que é sim um diferencial no mercado da sua empresa. Hoje a gente sabe que a gente tem vivido aí não somente em Curitiba, no Brasil, mas no mundo, a questão de temporais, isso é muito importante porque pode alterar no teu projeto e você vai perder o seu bem, aquilo que é mais precioso aí para você, a sua casa, a sua empresa, não é verdade, Natan?
É isso mesmo, é bom a gente ter empresas e pessoas especializadas, porque quando a gente faz uma manutenção preventiva, a gente evita a manutenção corretiva, que ela sai muito mais caro, né? E fora a manutenção corretiva, todo o custo que tem dentro de um contexto de um problema gerado, né, por uma manutenção de última hora. Então, nessa manutenção preventiva, a gente verifica não só o telhado, não só a estrutura de madeira, mas a gente verifica também os rufos e as calhas, que pouca gente sabe, mas tem que ter manutenção mensal. Então, a gente fazendo essa manutenção preventiva, já está incluído também a manutenção mensal das calhas e dos rufos, que evita qualquer tipo de infiltração. Perfeito, isso eu nunca tinha visto falar, hein? Muito importante. Então é um conjunto, né? É um Não conjunto. é só é um conjunto de coisas que podem aí deixar o teu imóvel melhor e até mesmo depois para você vender, para você poder negociar o teu imóvel com maior qualidade e maior estabilidade, que eu acho que essa é a palavra certa também. E me diga qual que é a diferença da Perdeck em outras empresas de decks de pergolados no mercado. Como eu disse inicialmente, a diferença da nossa empresa é que a gente dá garantia em contrato. E a gente trabalha o projeto do cliente só não na execução, não só na execução, né? A gente trabalha do começo ao final. Então a gente chega na casa do cliente, a gente identifica a necessidade do cliente, a gente identifica o perfil do cliente, o que ele quer e o que cabe dentro da realidade dele, e a gente vai trazer a melhor solução, né? Então se ele quer um trabalho para a área externa, a gente fala, ó, a melhor madeira para a área externa hoje é a madeira X, dentro da sua realidade, né? A gente consegue instalar aqui e deixar um bom trabalho. Tudo isso, né, como disse, sempre em contrato. Sempre em contrato, isso é muito importante. E quais são os principais erros que as pessoas cometem a escolher um deck ou um pergolado? Elas cometem um erro escolhendo um mau profissional. Então, o mau profissional é aquele que vai fazer um mais barato para você só para empurrar o serviço. Ó, só quero vender isso aqui porque eu preciso pagar minhas continhas ali. Normalmente são pessoas sem estrutura, que não têm conhecimento técnico para fazer um deck ou um pergolado. Até um exemplo, né? Pouca gente sabe, mas existe norma para fazer estrutural de madeira. Então, as pessoas não seguem a norma, o deck em 6 meses ou o trabalho que for realizado em 6 meses, ele acaba se perdendo e é um custo altíssimo para o cliente, porque depois ele tem que pagar outra empresa para desfazer e fazer um novo trabalho. Lembrando que madeira, ela também estraga, espana, e se não tiver esse cuidado, né, que você fala dessa manutenção, de ter um bom profissional, eu acho que esse é o teu diferencial, o diferencial da tua empresa no mercado, além de trabalhar com uma equipe de treinadas, de excelente qualidade, né, trabalhar com produtos, conheço, Natan também trabalha com produtos de excelente qualidade. E Natan, me diga uma coisa, qual é o conselho que você daria para quem quer investir em um deck de madeira bonito, durável e seguro, que eu acho que é o que a gente sempre quer, né? Em relação ao material, se você for instalar seu deck, eu indico que você sempre peça o estrutural com pinos autoclavados, de uma boa qualidade, que é uma madeira que ela é tratada e específica para estrutural e ela tem durabilidade até 60 anos. O revestimento, você pode escolher a madeira que for melhor para você, que seja Itaúba, Cumaru, IP, Tauari, enfim, tem vários tipos de madeira no mercado. E procure sempre saber se o teu carpinteiro, o teu profissional está fazendo da maneira correta. Distanciamento entre eixos da madeira, revestimento, se ele está passando colo ou não está, porque a madeira ela dilata e retrai conforme a temperatura, conforme o tempo. Então, se não for um trabalho muito bem travado, infelizmente em 6, 7 meses ele se perde. Nossa, e é uma coisa que a gente precisa tomar todo cuidado, né? Eu ainda não tenho deck, mas votei com certeza, o Natan vai fazer o meu deck, daqui a um tempo vocês vão ver. E me diga uma coisa, qual que é a diferença entre carpintaria, marcenaria pro pessoal que confunde? Eu também confundo, não sei qual que é a diferença. Tira a minha dúvida do pessoal de casa, Natan. Então assim, ó, marcenaria é tudo que é móveis, tudo que é madeira composta. O que é uma madeira composta? O MDF é uma madeira composta, onde pega a madeira, moe ela, cola ela e lamina ela com a cor que o cliente escolher. A carpintaria ela sempre vai trabalhar com madeira bruta estrutural de madeira. Então escadas, telhados, corrimão, decks, pergolados, tudo que é estrutural de madeira feito com madeira bruta é carpintaria. Tudo que é feito com madeira laminada, de embutir, que seja móveis, mesa, cadeiras, é marcenaria. Marcenaria. Olha só, então para você que está nos assistindo, seja construtor, seja consumidor final, o melhor de decks é com a empresa do Natan. Natan, fala um pouquinho pra gente, qual que é o teu Instagram, qual que é as redes sociais que o pessoal pode te seguir, que é a Perdex, né? Isso. Quais são as redes, qual que é o contato, que eu quero fazer o meu deck, ou eu sou engenheiro, tenho uma obra, quero colocar você para a obra, porque eu sei que a tua empresa é uma empresa de qualidade, como contatar você?
pessoal pode me seguir no @perdex ou no @Natan Henrique Romero. Eu posto o mesmo material nos dois Instagram, tanto pessoal quanto profissional, e também pode me chamar pelo WhatsApp, que é 41 99832 3314. Então é isso, o melhor é com a Perdex, então você não pode perder. Siga eles nas redes sociais, acompanhe e falou em Dex, é com a Perdex que você encontra, hein? É isso aí, fica ligadinho, tem mais programa por aí, tem muita coisa boa hoje, como bolos de aniversário, bolos fakes, por que é interessante você ter um bolo fake? Nós vamos ter também a doutora Ligiana dando uma entrevista sobre saúde, então fica ligadinho aí que tem muito mais, hein? E agora nós estamos aqui com a Eliane, dona da empresa de bolo fakes. Gente, o que é um bolo fake? Já já você vai descobrir bolo fake para o teu aniversário de 15 anos, casamentos, festas, bodas. Então, Eliane, seja muito bem-vinda a mais um programa Despertar. É um prazer ter você aqui comigo. E fala um pouquinho pra gente o que é um bolo fake ou melhor, cenográfico. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui presente. O bolo cenográfico, tem muitas pessoas que não conhecem, ele é faz parte da decoração independente do porte do evento. Ele é feito, a matéria-prima dele é isopor, ele pode ser revestido com biscuit e pode ser utilizado vários tipos de elementos para compor a decoração desse item que é tão importante em um evento. E quais são os benefícios de ter um bolo fake ou cenográfico? São vários benefícios, eu vou citar alguns. Primeiro, ele rende lindas fotos, porque ele vai ficar intacto do início ao fim do evento. O transporte dele é mais tranquilo, não depende de refrigeração ou do clima, se está calor, se está frio, não depende. E por ser cenográfico, a gente pode abusar nos elementos de tamanho, tipos diversos de decorações. Isso é uma verdade. Para quem me segue no Instagram sabe que o ano passado eu fiz um bolo daquele que estava super na moda de você assoprar purpurina e tava um calor, porque quem me segue sabe que eu faço aniversário em fevereiro, então o clima é chuva, calor, sol, quer dizer, Curitiba já é assim, né? Mas em fevereiro, literalmente, a gente tem as temperaturas elevadas e naquele dia estava um sol incrível e acabou que o bolo literalmente desandou. O que aconteceu? Ele quebrou no meio e quando eu fui cantar o parabéns, aquele sonho do Instagram de soprar a purpurina foi por água abaixo e eu não consegui soprar a purpurina porque o bolo estava destruído. Então eu, Suelen, por experiência própria e por ter tido essa frustração, hoje eu faço só bolo de corte e, claro, bolo cenográfico para tirar aquelas fotos que não pode perder, porque são momentos, aniversário é um só na vida, eu falo de aniversário, mas claro que casamentos também, bodas, né, também é uma vez só, não é verdade? Isso. E a gente tem que guardar isso na lembrança. E me fala um pouquinho sobre o ateliê, né, você comentou que tem ele desde 2015, conta um pouquinho pra gente. Então, o ateliê, ele nasceu de um sonho de se tornar uma empreendedora, né? E nasceu em 2015, nesse mês de fevereiro está completando 11 anos. Né? Hoje a gente conta com um acervo de mais de 100 opções de bolos para atender diversos tipos de públicos. E sempre prezando muito pela qualidade, porque nós trabalhamos com sonhos, né? Então é uma responsabilidade muito grande, né? Como você mesmo falou, né? Então o bolo cenográfico ele tem essa vantagem, que você não vai correr o risco de chegar na hora do seu evento e ter surpresas desagradáveis, né? É verdade. E neste mês de fevereiro, completando 11 anos, nós atingimos a marca de 3.000 contratos fechados. E isso demonstra, né, a demanda, né? A credibilidade, Sim, né? exatamente, a credibilidade pela procura do nosso trabalho. E a Eliane já
esteve e está sempre presente em feiras também de noivas, debutantes aqui de Curitiba, né? Uma empresa renomada, que nem ela falou, já de 11 anos no mercado, mais de 3 mil contratos. E como a gente falou, a importância, então a minha filha esse ano faz 15 anos e com certeza a Eliane vai estar presente. Então você vai ver o bolinho dela lá, lindo, no aniversário de 15 anos da minha filha. E tem uma novidade aí no mercado chegando que você criou. Fala um pouquinho pra gente do seu curso. Como que é, para quem é, qual que é o público que você deseja atingir e sobre o que é o curso. Então, esse curso também é um sonho que eu estou colocando em prática também, né? Atendendo alguns pedidos de algumas pessoas que gostariam de aprender a produzir bolos cenográficos. E ele é um curso bem completo, além de aprender a fazer um bolo que pode ser utilizado para diversos tipos de eventos, né? Casamentos, 15 anos, aniversários diversos. Ele vem também com um passo a passo incrível, não tem como não conseguir produzir. E além do que, aprende também a administrar o negócio. Então, eu vou fornecer modelo de contrato, que é muito importante, como controlar a agenda para não ter problemas, né, de alugar o mesmo bolo para a mesma pessoa. Né? Acontece, né? E até mesmo como administrar a questão financeira, a saúde financeira da empresa, que é muito importante. Então, é um curso voltado para mulheres, homens, quem desejar empreender, porque é um mercado que ele cresce muito, está crescendo muito. Sim. E tem poucos fornecedores específicos nessa área de bolos cenográficos. Isso é verdade, porque quando eu fui procurar um bolo cenográfico para minha filha, realmente procurei algumas pessoas, não lembrava que a gente as conhecia, de amizades em comuns, e realmente não existe muito no mercado. Então, para você que está nos assistindo, que quer ou que já trabalha na área de eventos, com festa, com aniversários, e quer expandir o seu conhecimento, quer ter outra área dentro da sua empresa, ou quer fazer, né, trabalhar com bolo cenográfico, mas além de você aprender a fazer o bolo que tem uma demanda, além disso você saber administrar a sua agenda, né, administrar suas finanças em relação, porque realmente existe muito pedido no mercado, muita demanda e pouca mão de obra. Então você que está nos assistindo, que quer saber mais, como que faz para saber do teu curso, como que a pessoa faz para se inscrever, quais são as suas redes sociais, Eliane? Eu tenho o meu site, né, que é www.atelierelianecagé.com.br, e tem também o meu Instagram, né, @atelierelianecagé. Lá também tem um link. Então é um curso assim que eu fiz com muito amor, com muito carinho, para estar expandindo esse mercado maravilhoso. E além do curso, lembrando que além do bolo também, ela tem vela, ela tem espátula, gente, cenográfica que eu nem sabia que existia. Então realmente é um pacote completo para sua festa se tornar um sucesso. Então siga a Eliane nas redes sociais, se você quer saber mais sobre o curso, também procure ela lá. Eliane, um prazer te receber, muito sucesso para você e daqui a pouquinho nós nos encontramos no aniversário da minha filha. Fica ligadinho aí que tem muito mais para você. Obrigada, Eliane. Eu que agradeço. Hoje eu estou aqui com a maravilhosa Érica, que é dona da Fábrica das Loiras. E como prometido no nosso último programa, a Érica estava presente, falou um pouquinho sobre cuidados com o loiro após piscina, nesse verão. E ela prometeu que ia deixar o meu cabelo loiro. E olha só, como prometido, eu estou loiraça novamente. Claro, Érica, nós passamos por um processo, nós estamos ainda passando por um processo. Conta um pouquinho do público, o que foi que aconteceu com o meu cabelo, qual foi esse processo e qual foi os passos que a gente tomou para conseguir fazer a mecha, porque quase, né, devido ao processo, deu corte químico, não é verdade? Quase. Esse cabelo eu falo que foi um cabelo com unção, que primeiro eu orei antes de fazer, gente. O que aconteceu com o cabelo da Sueli e como acontece com muitas mulheres? No verão tem a piscina, tem o fator piscina, tem o fator hotel que vai e tem o chuveiro a gás. Então, o que acontece com esses dois? Tem componentes químicos. O produto que usa na limpeza da piscina entra com o cabelo e ele fica dentro da fibra capilar. Aí, o produto que usa para descolorir o cabelo, ele entra numa junção. E é como se ele realmente fosse inimigos um do outro. E o calor
que dá naquela temperatura do OX, do pó junto, ele dá reação química. Então, por isso que é tão importante as loiras tomar cuidado no verão, usar um protetor térmico antes de ir para a piscina. Saiu da piscina, tira, limpa, passa uma aguinha de água, uma água doce, passa novamente o protetor. Como as mulheres cuidam da pele com o protetor solar, eu acho muito interessante agora elas começarem a usar leave-ins, protetor térmico com o fator UV, ou seja, você vai estar protegida tanto aqui na cidade como lá na praia. E foi isso que aconteceu no meu cabelo, né? Porque eu fui viajar no final do ano e fui para um hotel onde tinha piscina, que tinha muito cloro. Por mais que eu até falei para Érica, Érica, mas eu entrei só 2 vezes. Ela falou para mim, não é só 2 vezes. Você pode ter entrado uma vez na piscina. Um mergulho. Um mergulho. É o suficiente. É o suficiente. E aí, por causa disso, né, deu ali o excesso de produtos da piscina e a gente foi fazer um teste de mecha e não passou no teste. Por quê? Porque na Érica, gente, ela tem um protocolo onde ela descobre todos os seus segredos, eu hein? sei o segredo que a loira... Eu sei o que a loira fez, o que ela comeu, o que ela respirou, gente. O que ela fez no verão passado. Literalmente o que ela fez no verão passado. Gente, o que aconteceu? A gente faz o teste de mecha, uma mecha teste, pra gente ver tom que abre e a saúde daquele cabelo, se ele aguenta a passar pelo processo. Fizemos um da Suelen, não ficou legal, já ficou, emborrachou, ficou marrom. Aí a gente começou com os protocolos de detox. Começamos a fazer para tirar realmente os metais pesados que estavam no cabelo dela. A gente fez 3 sessões de detox, realizamos novamente o teste de mecha para depois fazer as mechas dela. E agora a gente ainda está no processo do quê? De cicatrização de fibra. A gente está cuidando para um futuro a gente ainda conseguir um loiro mais vibrante, né? Porque ela gosta de bem branquinho. Então eu falei para ela, vamos começar com um loiro um pouquinho mais fechado, a ideia é cuidar da saúde dele, para um futuro ela ter o loiro que ela tanto quer, que é o bem branquinho. É verdade. E isso faz toda a diferença, né, Érica? Porque a gente vê muitos salões por aí onde eles pensam no retorno financeiro, vão lá e falam, eu consigo fazer e vamos fazer, e aí no final você sai com aquele cabelo todo manchado, ou aquele cabelo todo ressecado, ou até mesmo o cabelo com corte químico, que não tem o que fazer. Aí vai ter que cortar o cabelo, colocar mega, e não é isso que a Érica deseja para suas clientes, porque a Érica preza por uma cliente que permaneça com todo o cuidado, com todo acompanhamento, com tratamentos, hidratação, que é muito importante. Então, no meu caso, a gente fez todo um processo de 3 semanas aí de detox no cabelo, onde eu fui até a Érica, fiz esses detox, e aí a gente fez um novo teste de mechas. Não foi assim também, vamos fazer o detox, vamos sair fazendo a mecha. No dia, ela fez um tratamento antes, passou, né, um produto que é do detox, né? Qual que é aquele produto que você passou no meu cabelo? Na verdade, o detox é 3 passos. Um para tirar o metal pesado, o segundo é o shampoo, que ajuda a ativar, e o terceiro é uma máscara de nutrição para repor água e óleo. Porque acontece, com a piscina, ele realmente faz isso, ele dá esse efeito de mais seco, de mais poroso. Então a gente foi devolver a água e óleo que foi retirado para a gente depois ir para a química, que a química nada mais é que quando a gente faz para abrir a descoloração, a gente tira água, óleo, minerais, melanina, o que faz o cabelo ficar loiro, tira a melanina. Então o trabalho da loira depois, por isso que eu falo que é 50% meu como profissional e 50% dela como cliente, é devolver aquilo que o cabelo perdeu. Então, o trabalho que ela vai ter que fazer agora em casa, e junto, né, nós duas agora a gente começou um cronograma capilar, devolver o que o cabelo perdeu. Óleo, água, minerais, para realmente ter um loiro bonito e saudável. E hoje nós estamos aqui falando de loiros, então você recebeu algumas dicas aí de leave-in, tratamento, como cuidar. Lembrando que a viagem dos sonhos, se você não cuidar do teu cabelo, pode te dar dor de cabeça também, hein? Então, além de você programar a sua viagem, como a gente falou no quadro da Porto Fino Viagens, você ainda tem que cuidar do seu loiro. Fica ligadinho aqui, porque nós temos mais dicas da Érica com a Fábrica das Loiras. Érica, qual é o teu Instagram para o público de casa que está nos assistindo te seguir e saber mais dicas com você? Meninas, então, se vocês quiserem, né? Eu tô falando com você, loira ou morena iluminada, quer realmente ter um cabelo dos sonhos? Fábrica das Loiras Oficial.
corre lá no Instagram, segue a gente. E, Érica, eu quero ter o seu acesso. Então, Érica Paula, ali você vai também ter o meu Instagram pessoal, onde eu também estou tirando dicas e tá podendo realmente entregar para vocês o cabelo dos sonhos. Fica ligadinho aqui no nosso próximo bloco, porque tem mais programa para você, O Despertar comigo, Suelen Duarte. Estou aqui com uma mulher incrível, a Bruna Passos, que é do Direito Previdenciário. Bruna, seja muito bem-vinda ao programa Despertar. Obrigada, Sueli. Agradeço imensamente pelo convite, de poder estar aqui para trazer um pouquinho do direito previdenciário e principalmente para falar do planejamento previdenciário, que é algo muito importante. Bruna, e me diga uma coisa, doutora Bruna, né? Bruna, porque eu conheço ela já, mas doutora Bruna, me diga o que é o planejamento previdenciário e por que ele é tão importante? E realmente é uma dúvida que eu acho que todo mundo tem, não é verdade? Sim, atualmente o INSS ele tem uma base de dados que ela é extremamente falha, Sueli. Então, essa base de dados a gente chama de CNIS. E o que acontece? Como ela é falha, muitas vezes as aposentadorias são consideradas de forma errada. Então, quando você faz o planejamento previdenciário, você traz exatamente o que? A correção dessa base de dados e faz com que o segurado possa ser enquadrado dentro de uma melhor regra de transição e supostamente, né, vai ganhar um benefício muito melhor do que ele realmente ganharia sem um planejamento. Então, é por isso que é essencial o planejamento. É uma vantagem muito grande para não perder dinheiro. Essa é a verdade. E hoje, por experiência, por ter pessoas da minha família que precisaram da aposentadoria, né? Ou, às vezes, até mesmo do seguro-doença, que é uma coisa que o governo, ele disponibiliza, mas muitas vezes a gente deixa para ver só lá na nossa velhice, quando já aconteceu, e aí não tem como voltar atrás, ou a gente não sabe quais os meios, quais os caminhos tomar, e às vezes a gente tem direito a uma aposentadoria melhor, e a gente acaba tendo ali do governo um mau cálculo, ou realmente, que nem você falou, né? Sem estratégia nenhuma, sem alguém para te auxiliar nisso, principalmente as pessoas mais idosas, não é verdade? Com certeza. Como eu digo, Suelen, essa base de dados do INSS, o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ela é uma base de dados que ela te dá um kit básico, é um pontapé inicial para você ter uma noção do que você tem dentro do INSS. Sim. Só que, contudo, ele não vai trazer ali as informações que eu preciso se o segurado teve no meio rural, se o segurado trabalhou com alguma atividade especial, como exposto a um agente agressivo, como produto químico, um produto biológico. Muitas vezes, nesse CNIS, ele vem indicações, assim, de extemporaneidade, salários que estão abaixo do salário mínimo. Então, são todos dados que, se você não corrige, e como é essa base de dados que o INSS utiliza para aposentadoria, então provavelmente você não vai ser enquadrado dentro de uma regra de transição legal e muitas vezes vai sair com um valor muito abaixo do que você realmente tem direito, sabe? Por isso que é essencial, no planejamento, você vai trazer exatamente tudo, vai levantar essas informações para corrigir o sistema. É verdade. Então, nós estávamos falando aqui um pouquinho o que é o NIS e por que ele nem sempre mostra toda a realidade do trabalho. Acho que você falou um pouquinho aqui, né, sobre isso, que é essa questão dos dados, que às vezes tem uma inconsistência nesses dados, né? E que isso é muito importante porque não vai levar em consideração o que está à vista, mas o que está atrás dos bastidores, que às vezes aquele trabalho informal que você teve e que conta para sua aposentadoria, que às vezes você também não tem o conhecimento, né, para poder estar aplicando. Por isso que é tão importante um advogado previdenciário, não é verdade, doutora? Com toda certeza, faz muita diferença mesmo. Eu percebo, assim, tem muitos clientes que chegam no escritório depois da concessão e que muitas vezes, por causa de um mês a mais, eles poderiam ter tido uma aposentadoria até R$1.000 a mais de diferença. E há uma diferença enorme. Uma diferença enorme hoje. E daí eles falam assim, mas doutora, eu fui na agência da Previdência, eu entrei no site da INSS, falaram que eu tinha direito, mas o que acontece? Como a base de dados que eles têm está equivocada, se você não corrige,
provavelmente o seu enquadramento vai ser equivocado também e vai ser com valores muito abaixo do que realmente você faria jus. E às vezes a própria informação que nós mesmos passamos por INSS, às vezes esquecemos ou achamos que não vai influenciar, né, por não ter o conhecimento, não ter uma orientação. Sim. Isso eu acho que é fundamental hoje, se tratando de aposentadoria, até mesmo de um seguro ou algo que você precise do INSS. Então é muito importante porque a gente sabe no mundo que a gente está vivendo e o quanto está difícil a gente se aposentar e ter uma aposentadoria de qualidade. Às vezes você trabalhou há anos, perde todo aquele processo que você investiu, que você estava ali e acaba tendo uma aposentadoria que não equivale com o teu tempo de trabalho. Exatamente, porque o que eu penso, eu sempre comento com os meus clientes, a aposentadoria ela vai ser para o resto da sua vida. Então, quanto mais você se programar e sair com o melhor cálculo, você pensa que ela é a que vai te dar um mínimo de dignidade na hora que você sair do mercado de trabalho. Ela que vai te ajudar a você pagar uma conta de luz, uma conta de água, uma medicação, no momento que você está fora do mercado de trabalho, já numa idade avançada e muitas vezes incapaz também de trabalhar, de voltar para o sistema. Exatamente. Então, você tem que realmente se programar da melhor forma para que seu benefício seja... É que nem eu falo, a aposentadoria não é uma esmola, né? O governo tem que te dar um retorno daquilo que você pagou para o sistema durante uma vida inteira. Então, pelo menos, busque o melhor para você. É um benefício, é um direito que nós, Exatamente. né, como pessoas, como cidadãos, temos dentro do Brasil. Então, é um direito. Então, a gente não está pedindo nada do que não é nosso direito, não é verdade, doutora? Com toda e me certeza. diga o que é uma verdade. Em poucos meses, faz a diferença no valor da aposentadoria? Com toda certeza. Muitas vezes as pessoas acham que, fechei o tempo mínimo e pronto, vou dar a entrada. Só que se você acrescenta tempo a mais para a pessoa, como num rural, como numa especial, você consegue fechar regras de transições muito mais vantajosas. Hoje a gente tem mais de 6 regras de transições dentro da Previdência. Então, quanto mais tempo, melhora teu cálculo, melhora o coeficiente da aposentadoria. Então, nunca é a mais, assim. Eu sempre falo, busque tudo que você tem de direito mesmo. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao pedir a sua aposentadoria? Eu acho que isso é a pergunta que não quer calar, não é verdade? É confiar na base de dados do INSS. É entrar lá e falar, nossa, mas o INSS disse que eu tenho direito e não preciso de nenhum terceiro para dar entrada. E não corrigir exatamente todas essas falhas do sistema. Então, a pessoa confia no valor da aposentadoria, confia na regra de transição que está lá no sistema e não corrige ela. Então, muitas vezes sai, como eu disse mesmo, com valores muito inferiores ao que realmente poderia ter de direito. E lembrando que essa avaliação não é somente um dia antes, agora eu me aposentei, né? Então você já pode começar sim a fazer essa avaliação desde já, saber quanto tempo de trabalho, o que precisa, o que não precisa, qual seria a base de cálculo hoje se você se aposentasse. Sim. Então, esse cuidado e essa consultoria não começa um dia antes da aposentadoria. Então, doutora, para quem quer saber mais, tem dúvidas, quer saber mais como que funciona, quais são as regras, né? Qual que é o período, qual que é o tempo, qual que é a diferença para se aposentar, qual o seu Instagram, quais as suas redes sociais que o pessoal de casa pode te procurar para tirar essas dúvidas? Eu tenho Grande Bruna no Instagram e tenho também o do escritório, que é o cop.dv, também que fica no Instagram. E tenho também o site, né, do escritório, para quem precisar também de mais informações, que é o cop.dv.br. E seria isso. E procurarem, pode até ser um advogado de confiança de vocês, que seja especialista em direito previdenciário, para que possa dar o melhor retorno para vocês, porque a aposentadoria realmente não é uma esmola, é uma obrigação que o governo tem de dar para vocês o retorno de tudo aquilo que vocês pagaram. E é isso aí. Então, se você quer saber mais sobre a aposentadoria, procure a doutora Bruna nas redes sociais, que eu tenho certeza que ela vai te atender com muito amor, com muito carinho, porque ela é essa mulher incrível que você está vendo aí. Obrigada. Doutora, muito obrigada por essa participação. Sueli, agradeço imensamente pelo convite. E até a próxima. Obrigada. Hoje eu estou aqui numa das confeitarias mais incríveis e que tem um ambiente maravilhoso, que é a Ana Fernanda Lemos. Fer, muito bem-vinda a mais um programa Despertar. É um prazer ter você aqui conosco. Olá, um prazer, né, te receber aqui novamente, Sueli.
Então, agora vem a Páscoa, né? Então, vamos iniciar com bastante ovos de colher, bastante chocolate, bolachinhas, os biscoitos são o carro-chefe nosso. Dia da Mulher, toda mulher que vinha aqui vai ter um mimosinho, a gente sempre prepara um mimosinho, né, para cliente. E aí, estamos aí, cheio de novidades para 2026. Nós temos a torta Ferdinanda, que é maravilhosa, é carro-chefe aqui da casa, né? E temos também uma torta muito conhecida. Qual que é, Fer? Então, na verdade, é o nosso bolo, né? É o bolo Marta Rocha. Olha, uma das melhores Marta Rocha de Curitiba. Então, você que está nos assistindo, que gosta de uma confeitaria, tomar um café coado na hora, né, Fer? Aquele café coadinho, ou sucos, e agora você está com uma novidade também, que são os almoços, né? Fala um pouquinho dos almoços. Sim, além de padaria e confeitaria, a gente também entrou com os almoços, né? Então, aí, de segunda a sábado, a gente tem deliciosos pratos bem caseirinhos, bem comidinha de vó, esperando aí por vocês. E todo dia é um prato diferente, né? Comida fresca, feito no dia para você. E além disso, também tem um carro-chefe que sai, que são os bolos, né? Os mini bolos, bolos sequinhos, que é aquele bolo de goiabada, de fubá, de banana, né, Fer? Sim, a gente começou realmente com os bolos caseiros, né? Que fazem o maior sucesso. E os bolinhos de vó é uma delícia, sai super bem. Além dos docinhos, bolos para aniversário, casamentos, bodas, é aqui na Fernanda Lemos que você encontra o melhor doce. Além disso, lembrando que a Páscoa está chegando e vai ter aqui muitos ovos de colher, uma delícia para você. E você que gosta de fazer aquele bolo para o Dia da Mulher ou para o Dia das Mães também, que não está longe, para o Dia dos Pais, para o Dia das Crianças, é aqui na Fernanda que você encontra. Fer, fala um pouquinho para o pessoal também sobre a panificação, né? Sim, a gente trabalha com pães francês, pão d'água, pão caseiros, pão integral, fermentação natural também. Tem uma variedade de pães, né? E também aí os nossos carros-chefes são bolachinhas, bolos, doces para festas em geral. A gente tem aí um leque bem grande de variedades. E salgados também, né, Fer? Salgados também. Além dos salgados, gente, a feira ela conta com uma confeitaria completa aqui para vocês. Desde o pãozinho, aquele pãozinho francês que você ama, aquele bolo excelente, maravilhoso, que a gente gosta, com morango, seja de brigadeiro, seja de ferreiro. Tem uma torta de ferreiro aqui que eu já experimentei também, é uma delícia. E o meu Blanc, que é o meu preferido, né? Que é o meu preferido, a Fer sabe disso. Então, aqui na Confeitaria Lemos que você encontra. Fer, qual que é o Instagram para quem está nos assistindo, quer saber mais da confeitaria, quer vir tomar um café com os amigos, com o namorado, com o esposo, com a família, para conhecer o Espaço Fernanda Lemos? Então, nós estamos no Instagram, o arroba é Fernanda Lemos Confeitaria. A gente fica localizado aqui no Boqueirão, na rua Tenente Tito Teixeira de Castro, 1770. E o nosso WhatsApp é o 419-9935-0060. É isso aí, então, confeitaria especial, é só na Fernanda Lemos que você encontra. Siga ela no Instagram e não deixe de fazer uma visita, porque eu tenho certeza que você vai amar esse espaço incrível. E falando em empreendedorismo, eu estou aqui hoje com a Paula de Presentes, que é uma amiga de anos, uma parceira também dos nossos eventos Despertar. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Conta um pouquinho quem é você e o que é a Paula de Presente para o pessoal que está nos assistindo. Então, a Paula de Presentes é uma loja de presentes, né? Cestas e cosméticos. E há 3 anos atrás, eu fundei a empresa para sair de uma depressão. Então, era uma coisa que me dava alegria vender e atender pessoas, e por isso que nós começamos a loja. E realmente eu já tive o prazer de algumas vezes lá na loja.
é um atendimento todo essencial, com muito amor, com muito carinho. E além da cesta que você faz para aquele momento especial, seja ele Dia dos Namorados, de aniversário, para você dar um presente especial para aquela pessoa que você ama. E na verdade não existe dia, né, para você presentear quem você ama. Paula, fala um pouquinho quais são os produtos que você faz, qual que é o tipo de cesta, o que que tem nessa cesta para o pessoal de casa que está nos assistindo saber um pouquinho mais do seu trabalho. Então, nós trabalhamos com diversas marcas, as conhecidas no mercado, e dentro disso eu quis trazer essas marcas e colocar elas dentro de cestas, que eu acredito que fica mais bonito. Então, nós temos lá cosméticos, maquiagens, pelúcias, canecas personalizadas. E como você disse, o presente nós vendemos todos os dias, porque todo dia é dia de presentear, né? Um amigo, um aniversário, aniversário de casamento, aniversário de namoro. Nós fazemos muito lá na loja, pedidos de namoro. Então, nós temos pelúcias com, tipo, quer namorar comigo. Ou quer casar comigo. Isso, então nós fazemos parte desses momentos especiais, sabe? Então, é de acordo com o que o cliente quer. Eu quero pelúcia, chocolate, cosméticos, então nós colocamos tudo dentro de uma cesta e fica super lindo. Perfumaria também, né? Perfume. Na loja nós temos, né, os itens soltos, que são a parte de cabelo, hidratantes, perfume masculinos, femininos. Então, nós temos toda essa parte de cosméticos também, né? E aí você monta a cesta conforme o cliente deseja. Eu quero colocar um perfume X, porque, gente, ela trabalha com grandes marcas renomadas do mercado, tá? Então, se você quer saber um pouquinho mais, entra ali no Instagram, daqui a pouquinho ela vai falar as redes sociais dela. Então, ela faz a cesta ali, eu quero um chocolate, vou pôr um chocolate, quero um ursinho, quero uma caneca personalizada, com quer casar comigo, quer namorar comigo, ou a fotinho de vocês, ou daquela data especial, agora tá chegando aí o Dia da Mulher, então você que quer presentear a sua mamãe, a sua esposa, a sua vovó, né? Você pode contatar a Paula de Presentes e fazer aquele presente especial e personalizado, que eu acho que isso também é uma grande diferença da Paula Presentes, não é verdade? Isso, e também nós temos presentes para a própria mulher se presentear, né? Às vezes ela não vai ganhar um presente, ela mesma vai lá e monta uma cesta para ela, ou nós enviamos também, isso é para toda Curitiba e região, tá? Através do Moto Uber. Então, você pode comprar a cesta com a gente e mandar entregar na casa da pessoa que vai receber o presente, tá? Olha então, só. nós vendemos muito online e entregamos na casa. Inclusive, nós fazemos cestas de maternidades para empresas, né? Então, assim, a empresa tem lá os colaboradores, nós temos parcerias com empresas, que a colaboradora ganhou lá o bebê, nós mandamos a cesta lá na maternidades. É uma cesta linda, recheada, então, assim, eu não sabia. Isso, é muito bom a gente participar desses momentos, né? Que pra gente, eu fico bem feliz mesmo de participar desses momentos. Então, para você, empreendedor, olha só a novidade que eu não sabia, hein? Que tem a sua empresa e quer presentear o seu funcionário, que acabou de ganhar neném, que é um momento, é um marco da vida do seu funcionário, e você quer presentear e não sabe como, tá aí, na Paula de Presentes você encontra a cesta, que com certeza vai eternizar esse momento e com certeza vai trazer aí na memória do seu funcionário que você se importa com ele e com a sua família, que eu acho que vai ser muito importante. E Paula, conta pra gente, dia 7 vai ter um evento de aniversário da loja, eu vou estar super presente, se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Dia 7, a partir de que horas? A partir das 11 horas da manhã, dia 7, nós estamos completando 1 ano de loja física. Nós estamos com 3 anos de loja online, né? Mas na loja física, 1 ano, a nossa loja fica no Cajuru. Então, você é nosso convidado para estar conosco nessa festa linda. Quais são as redes sociais para o público que está assistindo, para pedir o endereço lá, para ir no seu evento no dia 7 e também comprar aquela cesta para eternizar aquele momento? Então, nosso Instagram é Paula Cesta de Presentes, né? Então, só entrar lá. Lá tem as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, e você vai ser muito bem atendido por nossas colaboradoras, né? Que vai
vai estar passando para você tudo aquilo que você precisa. É isso aí. Então, falou em presente, falou Paula de presentes para você. Não perca, tem muita coisa por aí. Seja muito bem-vindo a mais um programa O Despertar comigo, Suelen Duarte. E hoje nós temos um programa muito especial. Além de você ver toda a cobertura do meu aniversário, que esse ano estou fazendo aqui no Armazém de Piraquara, você ainda vai ter muito conteúdo sobre empreendedorismo, psicologia, com uma doutora que vai falar sobre burnout, depressão, ansiedade e não somente isso, muita moda, beleza e bem-estar. É só aqui no programa Despertar, comigo, Suelen Duarte, que você encontra. Fica ligadinho aqui e não perca esse programa, porque tem muita coisa aí hoje no ar para você. Hoje eu estou aqui no Armazém Piraquara, comemorando mais um ano de vida, claro, em grande estilo. E eu não poderia deixar de estar com os melhores. Hoje eu estou aqui com o Márcio Churrasco, que vai fazer o meu aniversário em grande estilo, não é verdade? Conta um pouquinho do cardápio de vocês, o que vocês estão preparando para hoje? Será um prazer te atender, Suelen. Nós temos 6 tipos de cardápio. Hoje o seu buffet vai ser o buffet do chefe, que é o nosso carro-chefe, que contempla 5 tipos de carnes nobres e é uma delícia. Nós temos até hambúrguer artesanal, com sobremesa. Fiquem ligadinhos que depois eles vão fazer uns takezinhos nossos lá de como que será toda a sua festa. É isso aí, então fica ligadinho aqui nesse programa, porque tem muita coisa por aí, além de ser um programa muito especial, ao qual comemora meus 38 anos. Brincadeirinha, é 18 e vocês não sabiam, hein? Fica ligadinho aí que tem muito mais para você. Armazém Piraquara, o lugar onde você faz o seu melhor evento. Também temos entrevistas aqui sobre o armazém e muito mais daqui a pouquinho para você. Nossa espera diária, nosso amor a primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer. E em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei. De lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, a primavera. Olá, estamos aqui de volta no programa O Despertar com Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, no quadro Conexão Empreendedora. Hoje com Ana Matoso. Ana, obrigada de você ter aceitado o convite. Pessoal, Ana é formada em moda, ela fez uma especialização em Paris, que ela já vai contar pra gente. Nós nos conhecemos num curso de moda e hoje ela atua como consultora de imagem e ela vai contar um pouquinho pra gente. Primeiro, Ana, me conta a questão da transição, né? Eu tô destacando aqui o fato de você hoje ser consultora, ramo da moda, gosta também dessa parte de design. Sim. Mas você sempre foi do ramo da moda? Não.
Primeiro, eu quero agradecer também, estou muito feliz aqui de a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto tanto, né? Mas não, eu era da indústria, trabalhei quase 20 anos lá. Indústria automotiva. Indústria automotiva, uma área completamente diferente, mas a gente sempre tinha um sonho no bolso guardadinho, né? E surgiu a oportunidade lá em 2016 e abri uma loja de moda feminina, que era o que eu queria naquela época. Naquele momento. Naquele momento, mas era de sair do 0 para o 8, porque era completamente diferente uma coisa da outra. Era experimentar algo totalmente empreender, novo. Né? Hoje aqui é muito difícil, mas como era um sonho que eu tinha guardadinho ali, a gente sempre tem uma fé muito grande, Sim. né? E uma motivação para isso acontecer. Então, eu saí em 2016 da indústria e foquei na moda e as coisas vão acontecendo. E dentro da loja, eu percebi que faltava alguma coisa para eu atender melhor as minhas clientes. E foi onde surgiu a consultoria de imagem. Então, eu comecei a pesquisar, a estudar um pouco sobre isso. Curiosa, Muito sempre nessa área. buscando. Isso, na curiosidade, a princípio. Aí veio a pandemia, né, que chocou todo mundo. E agora, então, eu coloquei a loja para vender, eu vendi. E nisso já estava começando a estudar a consultoria de imagem. Porque eu vi a necessidade de ajudar as mulheres com autoestima, com a segurança, com autoconhecimento. Era isso que eu queria trazer na época da loja, então tudo foi acontecendo para que eu realmente entrasse na área, né? Muito interessante, porque assim, quando a gente fala consultoria de imagem, né, muitas pessoas até não sabem exatamente o que é isso. Mas eu acho que é bem um significado isso que você acabou de dizer. Trabalhar com autoestima feminina, Exatamente. né? Quando a mulher... o homem também, né? Quando ele se veste bem, quando ele se conhece, sabe o que ele gosta, qual que é o estilo. Às vezes a pessoa usa uma cor de cabelo que não combina com ela. Então, tem tantas nuances que podem ser ajustadas para quê? Para que a gente se sinta melhor. Exatamente. Né? Que é a autoestima. Isso é um dos mitos até, que a consultoria somente sobre cores, sobre moda, sobre tendência. Isso está dentro. Mas a consultoria verdadeira e que eu busco trazer é esse autoconhecimento, essa escuta, sabe, fina, delicada, que as mulheres, principalmente, porque eu só atendo só o público feminino, mas nós passamos por muitas fases da vida, né? Sim. E a gente sempre está se reinventando e a gente precisa desse cuidado, desse olhar. Quem sou eu? Exatamente. O que me representa? Do que eu gosto. Porque a gente tem muito essa tendência de olhar sempre para o outro, o que o outro gosta. O que está na moda no momento e às vezes a tendência do momento não cabe para você. Não cabe, né? Pra você gente. ter esse filtro. E o autoconhecimento ninguém tira, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se ama, mais a gente se respeita. E mais produtivo a gente é, né? Porque quando a gente está se sentindo bem com a gente mesmo, a gente produz mais, a gente entrega mais resultado. Com certeza. E a autoimagem, a pessoa que está nos olhando, nos observando, é muito rápido essa identificação, né? Essa leitura nossa. 3 a 7 minutos. Então, é muito rápido. Então, se você sabe o que está vestindo, para que você está vestindo, você vai atingir seus objetivos muito mais rápido, muito mais certeiros. Sim. Então, é um conjunto de coisas que a consultoria traz. Sim, né? O ideal é que a pessoa já saiba mais ou menos qual o seu ramo de atuação só de olhar para você, né? Exatamente. Para que essa segurança combine. Isso. Né? Exatamente. E me conta, Ana, sobre Paris. Eu tô super curiosa, porque eu falei ali que você estudou em Paris. Como foi essa experiência depois de 20 anos de mundo corporativo, trabalhando como executiva, numa empresa automobilística que tem bem, assim, que normalmente é uma empresa mais machista. Sim. Como é que foi você ir estudar em Paris? Conta. Também surgiu, né? As coisas acho que vão acontecendo de acordo com o que você vai pedindo, né? E essa necessidade do curso fora apareceu logo em seguida do que eu fiz o meu curso de consultoria presencial e surgiu esse curso, mas eu busquei primeiro foi essa vitória pessoal de você conseguir ir uma viagem internacional. Realização.
pessoal sozinha, né? E com outras mulheres que estavam buscando as mesmas coisas, os mesmos objetivos. Então, claro que teve por trás o objetivo do curso para a consultoria de imagem, que foi muito interessante. A gente conheceu todas as marcas de luxo, como esse consumidor se comporta, né? Então, foi muito rico. Mas o lado pessoal foi muito agregado também. Essa questão da independência, né? De também e de usufruir do teu lado feminino, né? Porque depois de tanto tempo atuando como executiva numa empresa que tem um olhar mais masculino, mais você forte. Numa viagem sozinha com outras mulheres. Deve ter sido uma experiência muito interessante. Muito rica. E nós estarmos com outras mulheres que também vibram as mesmas objetivos, essa troca de conhecimento é fundamental para a gente. Então, a viagem de Paris trouxe esse enriquecimento do meu lado profissional, mas do meu lado pessoal também agradece muito. Que legal. E Ana, se você tiver que deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, né? De novo, você fez a transição de carreira, você seguiu seus sonhos, você abriu a loja, ok, vendeu, não deu certo, continua atuando, vai estudar em Paris, está sempre buscando estudar mais, curiosa. Qual dica que você pode dar de empreender para quem está em casa? Não pare, né? Não escute pessoas que te levem para baixo, escute pessoas que te agregam, esteja com pessoas que te agregam e que te dão força. E a gente pode tudo, a gente pode o que quiser, independente da idade. Eu tive essa transição com mais de 40 anos e hoje com 50 eu já quero fazer outras coisas, né? Então, você consegue, você pode ir em frente teus sonhos, que é tudo certo. Muito legal. E qual que é o Instagram? Para quem quiser, eu sei que você já tem muitos seguidores, e para quem quiser conhecer mais da Ana, porque, gente, a rede social dela é top, super profissional. Qual é? É @AnaMatoso com 2 T e S, consultora. Vai ser um prazer acompanhar vocês e vocês me acompanhando, que isso que faz a gente buscar oportunidades e conhecimento e trazer isso para os clientes, né? E você estava falando dos mitos, Ana. Qual o principal, assim, 1 ou 2 mitos, além do que você já falou, sobre a consultoria para você colocar aqui na mesa? Vou falar 2 mitos que são bem importantes. Um que a gente comentou, né? A gente conversou, e traz isso muito para todo mundo, que é o preto. Se eu fizer consultoria, se eu fizer coloração pessoal, eu não vou usar mais o preto, né? Isso é muito dito e é mito, com certeza. A gente tem o preto em qualquer cartela de cores e, além de a gente encontrar as suas cores, a gente vai encontrar o seu estilo, a sua essência. A sua essência, a sua personalidade. Então, primeiro é isso. E se isso representa o preto, a cor preta, nós vamos unir isso, né? Então, esse é o mito. Primeiro mito, use-se o preto. Legal. E o segundo, e que é muito caro, e é só para pessoas que têm muito dinheiro, que estão numa outra classe. Não é verdade. E não é, de forma alguma. Nós temos várias etapas, então é super acessível para quem quer se conhecer. Tá, legal. Pessoal, estive aqui então com a Ana Matoso, consultora de imagem. Quem quiser saber mais, acessa o Instagram dela e você pensa um pouquinho na sua imagem, se ela está representando quem você é e procure saber mais sobre o tema. Obrigada, Ana. Obrigada. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Despertar com Suelen Duarte. Eu sou Andréia Justen, advogada trabalhista e empresarial, e estou aqui com o quadro Direito do Trabalho para Empresas. Seguindo com a nossa série sobre controle de jornada dos empregados, hoje nós vamos falar sobre 2 temas muito importantes que são muito utilizados no dia a dia das empresas e que, se forem aplicados de forma incorreta, podem gerar um passivo trabalhista bem grande para a empresa. Estamos falando hoje de banco de horas e compensação de jornada. Estes 2 temas, eles são distintos. A compensação de jornada ocorre sempre na mesma semana de trabalho, enquanto banco de horas são horas acumuladas que podem ser compensadas futuramente. Na compensação de jornada, normalmente o funcionário trabalha um pouco a mais de segunda a sexta para ter folgas aos sábados.
E isso é legalmente permitido desde que haja um acordo escrito, formalizado e que o sábado compensado realmente seja compensado. Caso o empregado trabalhe no dia que é destinado à folga de compensação, a empresa pode ser condenada a pagar horas extras em caso de descumprimento. Já o banco de horas é um acúmulo de horas que podem ser compensadas com folgas no futuro. Esse banco de horas precisa estar formalizado e seguir os requisitos legais para sua validade. Um dos requisitos é o prazo de compensação. E outro requisito muito importante é o controle das horas trabalhadas que serão destinadas à compensação pelo banco de horas futuramente. Estes dois temas, eles são muito importantes e são muito utilizados. E é muito importante que a empresa tenha consciência das regras e siga as regras no dia a dia, para que isso não se torne futuramente numa condenação em um processo trabalhista. E esse foi mais um quadro Direito do Trabalho para Empresas, comigo, Andréia Justen, no programa O Despertar. Olá, estamos aqui no programa O Despertar com Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, no quadro Conexão Empreendedora, hoje com a Mari. Gente, eu vou explicar para vocês quem é a Mari. Mari, eu nem lembro direito como a gente se conheceu, acho que foi em algum grupo de empreendedorismo, no SEMEC. Mas assim, gente, eu sou cliente da Mari, a Mari também é minha cliente. A Mari hoje, né, é especialista em brindes de luxo, mas ela fez uma transição de carreira antes. Ela é mãe, esposa, mãe de 2 filhos, um casal. E Mari, antes de falar da tua empresa atual, conta pra gente, você atuava como fisioterapeuta na área da saúde e como que foi, assim, a ideia de abrir uma nova empresa, de começar a atuar num outro ramo? Depois de quanto tempo que você já atuava como fisioterapeuta, como é que foi esse clique? Não foi um clique, eu acho. Eu acho que foi... Eu sempre tive vontade de ter uma empresa própria. A minha família não tem empresa, né? Não herdei uma empresa, mas herdei a vontade de ter um negócio de família. E acabei contaminando as pessoas. Eu atuei como 16 anos como fisioterapeuta. Bastante. E eu acho que a coisa que eu mais gostava era a troca, conhecer as pessoas, conversar, esse comercial, assim. Sim. E aí a demanda da empresa foi crescendo e eu tive que fazer uma escolha, né? Aí eu tive que fazer essa transição de carreira, mas eu levei por 5 anos as 2 empresas juntas. E da onde veio a ideia de você abrir a empresa que você vai explicar pra gente aqui o que é a Demari, né? Da onde surgiu a ideia? Você sempre, assim, você foi numa feira e teve uma ideia? Da onde veio essa criação? A gente começou... Porque eu acho o seu produto, o seu serviço, Sim. algo bem específico. Isso. Muito, como é que a gente vai dizer? Muito personalizado. Isso. A minha ideia sempre foi a excelência. Tá. Como fisioterapeuta, eu sempre trabalhei com excelência. Tá. E a ideia era ter uma empresa que oferecesse isso também. Então, a gente começou com bolsas de praia, que eram feitas com excelência, no slow fashion que a gente chama, né, produzidas com capricho. E aí, a gente foi vendo a tendência do mercado, eu participei de alguns grupos de network, tive um desafio de lançar um produto novo que não podia ser a bolsa. Tá. E eu lancei a Wine Bag, que é o nosso carro-chefe, e aí foi um sucesso. Que é aquela bolsa de carregar a garrafa de vinho, que é super elegante, porque eu já vi isso outro dia, que, né, ao invés de você chegar num lugar carregando uma sacolinha de mercado, a garrafa de vinho, é super elegante o seu produto. E aí eu vi, nossa, como eu vendi super bem, eu ganhei esse desafio, eu falei, nossa, tem uma chance aí pra mim. E aí a gente deu uma pausa nas bolsas e começamos a entrar nos personalizados. E daí, com o que eu já
prezava, né? Que era a costura qualidade, correta, a a qualidade. excelência. É um produto durável, né? Nada. Sim. E aí, eu personalizado. Então, Sim. a sua logo no meu produto, sem compra mínima, fez a empresa disparar. Que legal. Olha, pessoal, esse produto que tá aqui em cima da mesa é uma capinha de óculos e é da Demari e é bem bacana e cabe em qualquer bolsa, sabe? Mas só para dar um exemplo de brindes ou de produtos personalizados que ela faz. Mari, e uma coisa que a gente estava conversando ali nos bastidores. Quando você fez essa transição, você teve ajuda, você teve apoio das pessoas próximas ou das pessoas não tão próximas, assim, que ajudam, às vezes, você falou que foi até desafiada num grupo de negócios. Como que é, assim, você ter o apoio das outras pessoas? Ou você, eu vou sozinha, penso nisso? Como que é isso pra você? Ai, que pergunta difícil, né? Eu acho assim, eu sempre fui entusiasmada por natureza. Você me conhece, você sabe. Eu nunca pedi apoio pra ninguém. Eu sempre fiz o que estava dentro da minha vontade. Porque se vai dar certo pra mim. Se der errado, vai dar errado pra mim também. Mas, e eu sempre acho assim, sempre tem quem critique? Tem. Nossa, você fez uma faculdade. Mas eu sou a pessoa que eu sou hoje porque eu fiz a minha faculdade. Então, tudo é válido nesse ciclo. Sim, Foi o que ciclo. você aprende, você nunca vai esquecer. Sim, honro tudo que veio até Sim. aqui. Todas as pessoas que eu conheci. Então, eu acho que eu só consigo hoje fazer a minha empresa crescer por causa de tudo que eu fiz até aqui. Tem gente que critica? Tem. Mas, geralmente, essas pessoas não realizam nada. Quem realiza alguma coisa sempre vai te dar apoio. Mas aquilo, né? Acreditar naquela vozinha que fica aqui é sempre melhor. Não, e eu gosto dessa dica porque realmente eu acho que existem muitas pessoas que às vezes não começam algo porque precisam desse apoio. Ai, não. Né? E às vezes a gente pode seguir a nossa intuição, o que a gente tem vontade, igual a entrevista da Ana ali também que estava falando do sonho, seguir meu sonho. E você tinha essa vontade de ter uma empresa e foi lá e fez. E tá, assim, bombando. Qual que é seu Instagram, Mari? Porque as pessoas já devem estar curiosas. Meu Instagram é @demari.co, de corporativo. Daqui a pouco a gente vai ter um Demari Home, um Demari Beijo. Vai ter um grupo Demari, mas por enquanto é demari.co, onde a gente faz a parte corporativa, mas a gente faz presentes também para cliente final. Eu vi que tá chegando a época de Páscoa, gente, e ela já tá com algumas coisas maravilhosas também para assim, dar para professores, também. Sabe? Dar de presente. Sim, várias coisas bem interessantes. Olhem lá no Instagram. Isso, a gente tem um design próprio, né? Então a gente consegue fazer umas coisas bem bonitas. E Mari, uma última pergunta. O quão para você, em termos de dicas também para quem tá em casa, para quem pensa em empreender ou já empreende, o quão para você é importante participar de grupos de network? Porque para mim, você é um exemplo de pessoa que tá muito conectada com esses grupos. Claro, imagino que você escolhe, né, aonde estar, mas na tua opinião, para o teu negócio, qual a importância de estar presente nesses grupos? Eu vou falar para você assim, Soraya, eu acho que a gente não vende produto. A gente só consegue fazer um negócio crescer tendo relacionamento. Então, às vezes eu posso até não conseguir suprir uma necessidade sua, mas eu conheço alguém que vai suprir. Se você me pedir para fazer camiseta, eu não faço. Mas eu conheço alguém que faz. E eu acho que isso é o maior, sabe? É rede, né? É rede. Você estar nos lugares, não é para você ir lá vender, é para você ir lá conhecer as pessoas que estão lá e é isso se ajudar, sabe? Eu falo, o mundo é tão difícil, é tão mais fácil a gente ir junto do que a gente ir separado. O empreender é muito solitário. E aí, quando a gente conhece muita gente, eu cheguei aqui, vi a Ana, achei maravilhoso. Onde eu vou, eu conheço alguém, e eu acho isso fantástico. Porque a empreender, para mim, é ter relacionamento. Sim. O relacionamento faz o teu negócio crescer. Prosperar. Perfeito. Eu também penso assim. Eu penso assim. E aí, quando você vai ver, esse relacionamento faz com que outras pessoas te indiquem. Exatamente. E clientes vão chegar, mesmo que você diretamente não tenha vendido ou falado com aquele cliente. Exatamente. Porque às vezes você não tem, você precisa de alguma coisa e eu não posso, mas assim, eu posso te indicar alguém, isso gera um relacionamento e a gente vai sempre se ajudar. Sim. Sempre estar disponível também, né? Eu acho que isso é bem legal. Mari, obrigada de você ter vindo aqui no programa, de você ter aceitado
Pessoal, a Mari tem uma energia maravilhosa, ela brilha assim como ela tá brilhando aqui. Então, quem quiser entrar em contato, só repete pra gente o Instagram, Mari. @demari.co. Lá tem o nosso WhatsApp também. Estamos à disposição. É isso aí, pessoal. Abraço e até o próximo. Obrigada. Olá, estamos aqui novamente no programa O Despertar de Suelen Duarte, no quadro da Adri, Dicas da Adri. Adri, conta pra gente, no mundo atual, onde muita gente está tendo exaustão, cansaço, quais são as opções de um destino relax, um destino realmente para as pessoas desconectarem e relaxarem? Eu aposto muito nos resorts all inclusive, né? Porque você acaba tendo tudo dentro de um resort, né? Com uma estrutura para realmente descansar, onde você vai ter, não tem que se incomodar com carro, com programação, vou sair para jantar, vou sair para almoçar e passeio, não. Eu acho que a proposta desses resorts, né? Principalmente os all inclusive, que você pode ir tanto somente um casal, ou com amigas, ou com família, né? Você acaba reunindo tudo no mesmo lugar. Mas não só os resorts all inclusive, também existem hotéis boutiques, né? Com hotéis com spa. Existe uma gama enorme, né? Que a gente pode fazer só para descansar. Mas quando a gente fala em descansar, eu acredito que seja uma viagem sem programação. Né? Porque se você vai fazer uma viagem para Paris, para Nova York, para Orlando, Você vai querer andar. Coisa todo dia, você não vai descansar. Então, acho que assim, acho que o propósito de uma viagem dessas são procurar lugares inusitados, que tenham estrutura para que você possa ficar sem fazer nada. Que é difícil hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente não consegue ficar desconectado de celular, né? Então, em qualquer lugar do mundo que você esteja, querendo ou não, As possível pessoas te acham. é Não tem como fugir. Por mais que você não poste nada, mas se alguém te ligar, você vai acabar atendendo, né? Respondendo uma mensagem. Mas eu aposto nesses lugares assim. E também lugares muito ligados à natureza. O destino dos meus sonhos, né? Que um dia eu hei de ir, é Maldivas, né? Aquela coisa de ficar no bangalô sobre a água, né? Então, esse é o meu destino dos sonhos. Eu acho que é uma desconexão total. Né? Tipo assim, alguma coisa tipo Seychelles, né? Indo mais para esses lugares. Mas vamos falar uma coisa mais próxima. Caribe, por exemplo? Caribe. Mais em conta, mais Caribe, perto. mais em conta, mais perto. Destinos em alta no Caribe hoje são Cancún e Punta Cana. Cancún, vou contar para vocês que foi liberado agora o visto, só autorização. Não é mais preciso de visto nem americano, nem visto mexicano. Aconteceu, foi anunciado a semana passada. Eu acho que a partir do próximo mês já começa a valer. Que bacana. Vai voltar. Olha, Cancún saiu bastante. Acho que é a nossa próxima viagem, hein, É. amiga? Cancún saiu bastante de procura por causa da dificuldade do visto, né? Então, porque você ou tem que fazer o visto americano, ou o visto mexicano. O que acontece? Você acaba tendo que ir para São Paulo para fazer o visto. Então, em vez de você ir para São Paulo fazer o visto mexicano, que você vai usar uma vez, é muito mais provável que você vai usar o visto americano. Então, as pessoas acabavam, pela dificuldade do visto, pela demora e tal, optando por Punta Cana, que são os mais populares e até o melhor custo-benefício financeiramente. Né? Então, você acaba tendo nesses lugares uma conexão bastante grande com a natureza, com hotéis que você pode reunir só o casal ou só a família e ficar sem fazer nada, ou também você pode ter alguma programação fora dos hotéis. Isso a gente está falando de uma realidade financeira, né, mais próxima do público brasileiro. Mas bem legal essa dica que ela deu sobre Cancún, porque como a moeda é pesos, ele vale menos que o real. Então é uma das opções diferentes de você ir para os Estados Unidos ou para um lugar para relaxar onde a moeda é mais cara, né? Exatamente. Isso acho que cabe uma... Eu acho que a gente pode roteiro programar um aí, roteiro aí, hein? Olha, Adri, Então, vamos conversar mais sobre isso. Com certeza. Então, você indica para aquela pessoa que quer descansar, que quer ter uma viagem menos corrida, menos tumultuada, quer ter aquela paz, como a Soraya comentou, hoje a gente vive num mundo corrido, a gente quer desconectar e nem sempre uma viagem ela vai trazer isso para você. Então, para você que quer fazer uma viagem, os destinos são realmente os resorts, são as ilhas como Cancún e entre outras, né, que tem aí dentro do nosso país,
que você pode fazer aquela viagem e trazer aquela paz de espírito, como você falou, a natureza, né? A Soraya ama a natureza, eu também, eu se conecto muito com a natureza, e eu acho que a natureza, ela traz essa Água paz, no mar, né? né? O mar também. A água do mar, né? Eu acho que a água do mar, o sol. Eu gosto muito de sol, né? Dá pra vocês verem. Né? Eu gosto muito de sol e sempre falo que sol para mim é energia. Quando eu vou tomar sol, eu falo que eu tô fazendo fotossíntese. Eu preciso de energia solar. Então, por isso que eu acredito realmente que lugares onde tem sol, tem água salgada que dá uma limpada. Eu sou uma pessoa que acredita em energia, né? Eu acho que uma água de mar é um banho de descarrego. Com certeza, né? eu ia falar então... isso. De descanso, né? Traz aquela paz mesmo. Exatamente. Eu acho que isso é muito legal que você falou realmente da praia, do mar, né? Desse realmente que o aconchego traz, essa paz, o barulho do mar. Para mim, particularmente, traz muita paz o barulho do mar, o barulho das árvores, da natureza. E é isso aí, o pôr do sol. Sim, E vamos contar que o curitibano, todos deveriam fazer uma viagem para uma ilha, né? Porque a gente precisa de vitamina D, não é verdade? Assim, vou falar uma coisa, assim, a gente está falando de grandes destinos, porque aqui nós estamos para falar de dicas de viagens, mas não é tão difícil você ir para lugares assim. Por exemplo, a gente tem a Ilha do Mel aqui perto. Eu sou fã e frequentadora da ilha. Ilha Grande. Ilha Grande, Ilha Bela. Temos coisas muito perto que você pode ir de carro aqui também. Né? Então, a gente também pode fazer, nesses lugares mais próximos, a gente pode dar essa curadoria, assessoria para escolher pousadas, restaurantes e tal, que a gente também consegue fazer. Então, não é tão longe fazer essa conexão com a natureza, fazer esse relaxamento. A gente fala desses lugares porque a gente está falando de dicas de viagens, grandes viagens, né? Mas não é tão difícil assim, um final de semana aqui na Ilha do Mel, um final de semana na Ilha Grande, né? Com certeza, né? É verdade. E lembrando que a Porto Fino Viagens, ela além de programar toda a sua viagem, ela também parcela para você a viagem, programa, né, da questão de hotel, passagem, como a Adri falou, até mesmo destinos aqui dentro mesmo do Brasil, do Paraná, aonde você pode ir. Então, não pode ser uma desculpa programar aquela viagem. Você sozinho, você com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua família, com os seus filhos, você pode viajar. Porque a Porto Viagens, além de fazer grandes viagens, também faz a viagem dos seus sonhos. Então, fica ligadinho aqui no próximo programa, porque nós temos mais dicas da Adri para você que está nos assistindo. Olá, estamos aqui no programa O Despertar com Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, entrevistando Augusta. Augusta, conta pra gente, você tem esse sobrenome muito chique, né, que é Lepper. Isso. Conta pra gente assim, Augusta, gente, ela trabalhou muitos anos em obras magníficas, em bases de petróleo, gasoduto. Explica pra gente um pouquinho mais, Augusta, essa parte da transição de carreira. O que você trabalhava antes e agora, depois, pra gente focar na parte da sua imobiliária. Então, vamos lá, né? Foram aí 25 anos de obra, 15 anos de gasoduto, 6 módulos de plataforma de petróleo, alguns tanques de combustível, 25 mudanças. Me morei em 25 cidades diferentes. 25 cidades. E um belo dia... Brasil? No Brasil. Um belo dia eu acordei e disse, não quero mais. Mas o que eu iria fazer eu ainda não sabia, né? Não sabia. Como a vida vai tomando seus caminhos, sim. Há 7 anos atrás eu fui apresentada ao ramo imobiliário. Trabalhei numa única empresa por 5 anos e ano passado eu criei a minha marca Augusta Homes, que é onde eu trabalho hoje. Que legal, que legal. E como você se sente 25 anos depois de trabalhar com todas essas obras pesadas, complexas, né? E você ter feito essa migração, e daqui a pouco você vai entrar um pouquinho pra gente no detalhe do ramo imobiliário. Mas como que você se sente hoje, Augusta? No início não é fácil, porque você mudar de carreira após os 40 anos, 45 anos, é uma caixinha de surpresa. Você precisa recomeçar. Mas nada que foco e determinação não ajudem. Então, digamos assim, quando entrou a primeira comissão, né, que eu tive a oportunidade de vender o primeiro imóvel, eu digo, é isso.
Quando eu vi o primeiro cliente chorando, feliz na entrega das chaves, eu disse, é isso, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu redescobri uma profissão que hoje eu sou completamente apaixonada. Que bacana, que bacana. E conta pra gente um pouco mais, como você, para esse cliente, né, ter essa satisfação na hora de comprar um imóvel, seja para morar ou seja para investir, o que está acontecendo hoje, principalmente no mercado imobiliário? Como você, como uma especialista hoje, né, que já era especialista nessa questão de engenharia, como que você vê o mercado? Bom, a gente tem hoje alguns gatilhos que provocam o cliente a efetivar aquela compra. Então, vamos ali, né? 32%, que é os top 4 que a gente tem hoje, 32% são clientes, digamos assim, que querem mudar de vida no primeiro momento, que não querem mais morar no aluguel, digamos assim, querem adquirir o próprio Querem ter o imóvel próprio. Querem ter o imóvel próprio. Então, 32% da parcela da população tem essa premissa. Depois a gente tem ali um segundo patamar, um segundo patamar, né? Que é a troca de imóvel por imóvel maior. Já tem o seu imóvel próprio, querem fazer um upgrade daquele imóvel. Temos ali o 13% da população que mora com os pais ainda e quer sair. E o top 4, número 4, digamos assim, 10% para investimento. E aí nós temos os demais, casamento, separação, pessoas que hoje moram em imóveis grandes e querem imóveis para um menor, pessoas que querem, que aumentaram as suas famílias e querem precisa de uma estrutura maior também. Uma estrutura maior, benefícios maiores daquele condomínio, né? Sim. E ainda assim, nós temos outros números, né? 55% são pessoas casadas, 53% são homens, 49% são pessoas de 41 a 62 anos. Então, quando você pega toda essa informação, esse filtro, você consegue trabalhar isso de forma a atender especificamente esses clientes, a trazê-los para você, né? A criar um passo a passo para esse cliente. Acolher esse nicho. Acolher esse nicho para eles poderem efetivar a compra. Sim. Nossa, e para mim é novidade, assim, eu imaginava que o percentual de investimento fosse muito maior. E, Augusta, você atua mais focada em Curitiba? Qual que é a tua área de atuação, em termos de região? Basicamente em Curitiba, mas, por exemplo, tenho imóveis no litoral do Paraná, tenho imóveis no litoral de Santa Catarina. Ah, bacana, porque muita gente que mora aqui quer ter um imóvel na praia, ou às vezes a pessoa que mora nesse litoral quer ter uma casa em Curitiba. Eu acabei de atender um profissional em transição, né, em mudança por transferência de empresa, que está vindo de São Paulo para cá. E também atendi uma outra recentemente que estava saindo dos Estados Unidos, retornando e foi morar em Santa Catarina. E o mercado de Curitiba, ele está aquecido? Ele está bem aquecido. Eu digo que não existe época ruim. O que existe é a forma a qual você vai trabalhar, a estratégia que você vai ter e o processo que você vai adequar para cada momento ou para cada ciclo da economia. Entendi. E, Augusta, fala pra gente aqui, para as pessoas entrarem em contato com você, com todo esse conhecimento e, com certeza, adquirir esse acolhimento maravilhoso. Qual é o teu Instagram? Como que as pessoas entram em contato com você? Se quiser deixar telefone. Eu já quero o seu telefone. Nós temos o @augusta.homes ou o site augustahomes.com.br e o contato, o WhatsApp está sempre online, que é o 41 99281 4464. Então é isso aí, pessoal. Augusta Lepper esteve aqui conosco, falando aí da transição de carreira dela e agora focada no mercado imobiliário, que aqui em Curitiba está bem aquecido e eu, se fosse você, já entraria em contato para garantir o seu. Abraços! Estou aqui hoje numa das maiores lojas conceituadas em sofá, a Scarbodini. E hoje eu estou aqui com a Mayara, que está representando essa loja incrível de alto design. E Mayara, eu sei que a loja tem um grande diferencial. Além da qualidade,
e do design único, né? Que são sofás maravilhosos para o seu ambiente. Você que quer um ambiente lindo, chique, que está super na moda e em alta, é aqui na Scarbodini que você acha. E além disso também, do atendimento, a gente sempre é recebido com aquele excelente cafezinho, né? Desde a hora que a gente entra. Como que é esse processo do atendimento? A gente tenta tratar nossos clientes como se eles realmente estivessem em casa, trazendo um atendimento totalmente personalizado. A gente sempre busca entender o que o cliente realmente precisa. Tentamos manter a melhor forma realmente de atendimento para ele se sentir único também. A nossa loja, a gente não considera qualquer loja. A gente realmente atende o cliente como se ele estivesse em casa, buscando o que ele realmente está precisando. Como hoje a gente trabalha com diversos modelos, tanto sofá de 2 lugares, 3, sofá de canto, reclinável, retrátil. Hoje a gente tem um diferencial muito grande nos modelos, que são peças orgânicas, que hoje em dia está muito na moda, que ele acaba virando até mesmo retrátil. Hoje a gente tem uma peça, que é o modelo Cordilho, que é a peça que a gente mais vende aqui na loja. E Mayara, quais são as tendências de sofá para 2026? Hoje a gente tem o nosso modelo Maia, que é o nosso carro-chefe de vendas. Ele é uma peça orgânica, só que quando você olha para ele, ele parece uma peça fixa. Então você não diz que ele é retrátil. Hoje muita gente tem um modelo padrão, que é aquele com caixaria atrás, que às vezes acaba ocupando muito espaço no ambiente. E o modelo Maia não, ele tem esse diferencial por ser uma peça extremamente elegante, sofisticada, ele tem múltiplas camadas de conforto. Então, assim, é uma peça maravilhosa, nosso carro-chefe de vendas. E, assim, não tenha dúvidas, venha conferir aqui na nossa loja, que eu vou ter o prazer de te atender. E Mayara, me diga uma coisa, qual que é o diferencial hoje da loja Scarbodini no mercado que torna ela tão especial, diferente dessas lojas de mercado comum? Hoje nós trabalhamos com a melhor matéria-prima do mercado, referência realmente em alto padrão. E o mais legal dos nossos sofás é que quando você levanta eles, você tem um zíper que você abre embaixo e vê toda a estrutura por dentro. Então, na hora mesmo que o cliente vem na nossa loja, a gente já demonstra isso. Porque muitas das vezes eles só olham o design, mas o que realmente importa é o que está por dentro. Você está investindo em algo que vai durar muitos anos da sua vida. Algo que você realmente vai chegar em casa, todo dia você vai se deparar com ele. Então tem que ser algo que você fala, nossa, que investimento bom que eu fiz. Então isso que a gente demonstra para os nossos clientes e esse é o nosso maior diferencial. É isso aí, falou em estofado, falou em design, é aqui na Scarbodini que você encontra o melhor estofado, a melhor qualidade, o melhor tecido e o melhor atendimento. Então, siga eles nas redes sociais. Quais são as redes sociais? O público de casa que está nos assistindo acompanhar, vir até a loja, olhar os modelos e ter esse atendimento tão especial. Hoje nós temos o Instagram, que é Scarbodini mesmo, e lá a gente posta tudo, todos os lançamentos, novidades. Também, em mês de março, nós vamos ter a festa aqui na loja de comemoração de 26 anos de história e tradição. Então, assim, você é super convidado, acompanhe nossas redes sociais lá pelo Insta, temos também o Facebook e o nosso site, mas o Insta hoje é o que todo mundo procura, né? Então vai lá que a gente está postando tudo, todo o nosso dia a dia por lá. É isso aí, sofá de qualidade, Scarbodini para você. Você quer conforto, qualidade e excelente atendimento, eu garanto, aqui na Scarbodini, na Avenida Manuel Ribas, número 1879, no bairro Mercê. Olá, sou Érica Paula, a dona da fábrica das loiras mais amada do Brasil. Estou aqui no programa Despertar da Suelen Duarte, gente, e eu vou dar dicas preciosas de como vocês vão tratar do cabelo de vocês pós-descoloração. Gente, vou falar porque eu acho que tudo que é informação tem que ser dita. Quando vocês passam pelo descoloração, o que vocês fazem? Você retira água, óleo, minerais e proteínas, vocês vão tirando várias camadas da fibra capilar. E qual é o dever de vocês? É devolver aquilo que retirou. Com água, hidratação. Com óleo, nutrição. Minerais e queratina, vocês vão encontrar na reconstrução. Então eu aconselho a loira ou a morena iluminada que passou pela descoloração, começar a devolver água e óleo primeiro, isso mesmo. Vamos devolver para a fibra hidratação e nutrição. Érica, eu posso usar óleo de coco no meu cabelo? Meninas, óleo de coco, sabe aonde? É na cozinha. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar nutrição,
Por que que não pode usar óleo de coco? Porque as moléculas do óleo de coco, principalmente aqueles que você encontra nas casas de ervas, elas são grandes, elas não são processadas para o cabelo. Então, por isso que é muito importante vocês usar nutrição capilar, que já é algo que já é feito para o cabelo, para realmente devolver o óleo que ele precisa. Outra coisa que eu acho muito importante é a hidratação. Eu aconselho vocês a fazerem de 2 até 3 vezes por semana a água, gente, isso mesmo. E outra coisa que é muito importante, a alimentação. Tem muitas pessoas que não falam sobre isso. Você sabia que o que você come pode influenciar no seu cabelo? Isso mesmo. Se você se alimenta bem, se você bebe bastante água, vai fazer o quê? O seu cabelo produzir óleos, e óleos naturais que vai ajudar na parte de hidratar o seu cabelo. Você sabia disso? Então é muito importante, porque às vezes as mulheres compram produtos milagrosos que prometem a crescer o cabelo, mas o que precisa é ser por dentro, de dentro para fora. Por isso que é muito legal procurar uma nutricionista, uma dermatologista, para vocês começarem a suplementar com minerais, com produtos que sejam realmente bons para o cabelo de vocês. E agora a gente vai falar sobre queratina, gente, isso mesmo. Tem mulheres que terminam de fazer o loiro e corre comprar um monte de reconstrução. Compra uma reconstrução de marcas ótimas, L'Oréal, Kerastase, porém, queratina em excesso pode ser efeito rebote. O que seria isso? Se você vai só colocando queratina, a fibra vai ficando bem durinha e de repente ela rompe. Então, por isso que é tão importante vocês fazerem um cronograma. Hidra, água, nutrição, que é óleo, e depois a reconstrução, que é a base de queratina e minerais. E, lógico, nunca esquecer do protetor térmico. O protetor térmico vai auxiliar vocês a proteger das fontes de calor, chapinha, secador, babyliss e escovas rotatórias, aquelas escovas para deixar o cabelo mais alinhado. Então, assim, meninas, o que eu falo para vocês? Eu acho que 50% é nós, profissionais, em fazer, em realizar o sonho de vocês, e 50% é vocês. Eu acho que se uma mulher não é sobre o loiro dos sonhos, é sobre o cabelo dos sonhos. E o cabelo dos sonhos é um cabelo saudável. Então, eu acho que cada um fazendo a sua parte vai conseguir realmente ter o cabelo dos sonhos. E como você que está nos assistindo sabe que o nosso programa também fala de saúde, eu não poderia deixar de trazer uma das médicas mais renovadas e uma das médicas mais conhecidas aqui de Curitiba, a doutora Ligiane. Doutora, seja muito bem-vinda a esse programa. Quero que você saiba que é uma honra ter você aqui e um grande prazer. Imagina, obrigada. O prazer é meu. Obrigada pelo convite, me senti honrada e estamos aqui. Doutora, conta um pouquinho pra gente qual é o seu trabalho, qual que é a sua especialidade, né? Qual que é o tipo de público que você recebe ali no seu consultório? Então, eu sou médica de família, médica clínica geral, sou formada há 26 anos e agora o meu foco é na mulher 40+. Então, vitalidade, longevidade, trazer mais disposição, porque eu, como uma cinquentona, né, tenho que cuidar das mulheres para nós termos mais longevidade e sermos cada vez mais saudáveis. E, doutora, é verdade aquilo que falam que as 50 de hoje são as 30 de ontem? No sentido assim, pessoal, eu sou cliente da doutora, eu fui no consultório dela, ela ficou, nossa, horas comigo, me analisou da pontinha do cabelo ao dedo do pé e foi muito humano, foi algo muito interessante, uma conversa aberta, sem aquela pressa, né, de terminar o atendimento. Aquela consulta de 5 minutos, né? É totalmente o oposto disso. Então, realmente, como ela, uma especialista em médica integrativa, eu realmente senti essa integração. Mas conta pra gente um pouco dessa parte da medicina integrativa, né? Uhum. Com essa evolução toda da medicina, a gente usa muito a medicina 360, que eu gosto de falar, da cabeça aos pés. Então, a pessoa vem, ela tem que ser avaliada por completo, né?
ter aquele tempo, aquela escuta, aquele carinho. Puxa vida, o que está acontecendo? E a gente tem melhorado muito o nosso estilo de vida. Então, a nossa alimentação, o nosso sono é importantíssimo, a atividade física, né? O estresse, o manejo do estresse. Então, tudo vai fazer parte. E, claro, nós estamos envelhecendo muito bem, muito Porque, assim, o melhor do estresse, que ele vai antigamente. existir, é como a gente lida com ele, né? E eu lembro que ela fez várias perguntas, por exemplo, relacionadas à alimentação. E por mais que uma coisa ou outra eu já sabia, eu cheguei em casa e falei, nossa, ela me deu esse gatilho, pegou no meu pé naquilo. Então, assim, realmente... Eu cheguei em casa com um mapa, ela também pesa a gente naquela balança de biopedância. Então, eu cheguei em casa também com um mapa, já sabendo, assim, ó, quantos quilos eu tenho que emagrecer. Então, você dá todo um direcional para a pessoa e bem personalizado, né? Bem personalizado. Cada indivíduo a gente tem que realmente avaliar tudo e ver. Naquele momento, qual a área que vai precisar atuar primeiro? Tá com problema de sono? A gente vai atuar nisso também. Tá fazendo pouca atividade física? Vai começar a prestar mais atenção na alimentação. A gente não vai tirar, não vai fazer dieta restritiva. A gente vai fazer uma programação e acrescentar mais frutas, mais verduras. Claro, vai ter que reduzir o açúcar, vai ter que reduzir o álcool. Sim. Mas a pessoa já tem aquela consciência do que ela precisa mudar. E é muito interessante porque, assim, né, Su, às vezes a gente tem um problema aqui na coluna, ou às vezes a gente está com uma enxaqueca que não sabe de onde, e aí você me corrige, doutora Ligiana, mas ela vai olhar você como um ser humano completo, não como alguém que está com um problema na coluna ou que está, às vezes, com uma enxaqueca, mas você como um ser humano completo, qual que é a tua necessidade hoje, com base na tua idade, com base na tua rotina. E porque eu acho que isso é muito importante que a Sô falou, né, Sô? Porque, assim, ver realmente a raiz do problema. Sim. Porque isso é grande dificuldade hoje. Tá com dor de cabeça, vai no médico, vai achar, tá com uma enxaqueca. Mas e por que tá dando essa enxaqueca? Sim. É o sono, é a falta de vitamina, é hormônio, hormonal, falta de atividade física. Exatamente. Então, eu acho que a doutora Ligiane, ela faz esse trabalho de avaliar como um todo e ir na causa do problema. Sim. Isso é uma coisa que você falou muito importante, né, doutora? A gente fala do 40 a mais, mas a gente sabe que a partir dos 30 também, as nossas vitaminas começam a decair, a gente começa a ter alguns hormônios que a gente precisa repor, né? Como colágeno, que é o que a gente precisa, que é o que a gente gosta, né? De estar com a pele sempre bonita, brilhosa. Não é só sobre rugas ou sobre linhas de expressões, mas também de uma pele saudável, né? Sim. Doutora, conta um pouquinho pra gente como que você faz esse processo para olhar essa mulher como um todo, para essa reposição de vitaminas, nesse 40 a mais. Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente faz toda a anamnese, né? Pergunta que é a muito. anamnese? A anamnese é toda a história da pessoa. A gente vai perguntando, vai questionando como é que tá a alimentação, como é que tá o sono, como é que tá o estresse, quanto de atividade física que faz. Até eu tenho um software no consultório, que é o MEVPlan, e a gente vê todos os pilares da medicina do estilo de vida. Né? Você responde todas as perguntas e a gente faz daí toda uma avaliação. Todo um diagnóstico. A gente tem todo o diagnóstico. Então, e a gente tem também os exames. A gente pede alguns exames necessários. A gente precisa ver como que está o hormonal, como que está o colesterol, como que estão algumas vitaminas. E realmente, como nossa alimentação não está adequada, às vezes a gente tem que suplementar, né? Então, vai ser necessária a suplementação? Muitas vezes vai ser necessário, porque da alimentação a gente não está tirando tudo que a gente precisa. Colágeno, que você falou. Magnésio, o ferro, a vitamina B12. Né? Então, a gente tem que fazer essa dosagem para a gente ver como é que está. Do colágeno que você tinha falado, aos 25 anos a gente já começa a perder a produção do colágeno. Então, a pele já começa. A hidratação é importantíssima. Então, tem algumas linhas que dizem para a gente não repor o colágeno, mas quem faz a reposição de colágeno sente a diferença. É verdade. Doutora, é um prazer receber você aqui conosco. Gente, é muito conteúdo. Já quero saber mais do colágeno. Eu quero saber mais, né? Eu queria falar para vocês aqui que eu descobri que a falta de zinco interfere no Botox. Mas isso vai ficar para uma próxima, porque eu tenho certeza que a doutora vai voltar. E, doutora, para quem está nos assistindo, mulher que quer cuidar da sua saúde, quer entender o que está acontecendo, né? Por mais que você sinta que essa saúde está no auge, que está 100%, mas
a velhice, ela chega para todo mundo e a gente tem que repor vitamina, a gente tem que estar com uma boa médica, com um bom acompanhamento e com um médico que avalie a gente por um completo, como um todo, como ser humano e que tem essa humanização no atendimento, que eu acho que é isso que a doutora traz, né? Como eu falei, ela é muito conhecida por aí. Antes de conhecer ela, eu já conhecia de nome, porque realmente ela é uma doutora renomada aí no mercado de cuidados com as mulheres. Conta um pouquinho pra gente qual que são as suas redes sociais, como que o público de casa, as mulheres que estão nos assistindo, vão conseguir conectar com você. Isso. O meu Instagram é doutora Eligiana Maffini. O meu consultório fica no Cristo Rei. E o telefone lá do consultório é 41 99983 6450. Então, me encontram lá no Cristo Rei. Obrigada, doutora. Seja muito bem-vinda a esse programa e que você volte muitas e muitas vezes, porque é um prazer imenso receber você aqui. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada, doutora. Obrigada. E esse foi mais um programa O Despertar Empreendedores de Sucesso. Então você fica ligadinho aqui no nosso programa e nos próximos episódios, porque tem muita saúde, empreendedorismo, bem-estar, moda e beleza para você. Fica ligadinho conosco e não perca o nosso próximo programa.